Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui para falar algo da palavra do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande. Quando o Tiaguinho veio falar comigo, ele sabe disso, e muitas das vezes a nossa tendência é fugir, porque se fosse por mim, talvez eu não estaria aqui. Porque eu reconheço que existem pessoas mais capacitadas do que eu, talvez, para estar assumindo essa tribuna, e que eu não sou nada diante dessa grande palavra, que é a palavra do Senhor. E, mediante isso, a gente fica numa indagação, e a gente tenta fugir, mas maior é Deus que, em todo o tempo que nós tentamos fugir em algo que Deus tem nos preparado, Ele sempre nos encoraja a ir além, mesmo com a nossa pequenez, a nossa fraqueza, todas as nossas limitações, o Senhor sempre nos encoraja a ir além, além do que nós estamos, porque a palavra do Senhor diz algo interessante, porque muitas das vezes nós nos encontramos fracos, nós nos encontramos doentes, às vezes nós não temos força nem para falar, nem para gritar, mas a palavra do Senhor me diz algo interessante, que o poder do Senhor se aperfeiçoa no meio das fraquezas. Que muitas das vezes nós nos encontramos fracos mesmos, nós estamos decepcionados com a vida, nós não conseguimos o que sonhamos, o que almejamos, mas a palavra do Senhor vai de desencontro a tudo que nós estamos vivendo. Que em vez de, muitas das vezes as pessoas falar, eu estou vivendo só vitória, eu acho isso contraditório à palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nessa noite, eu gostaria de ser bem objetivo e tentar ser bem sucinto no tema a qual o Senhor colocou no meu coração. A igreja está cheia de jovens, cheia de pessoas sonhadoras, pessoas que almejam alcançar coisas diante do Senhor, almejam alcançar coisas diante da obra do Senhor. E o Senhor colocou um tema específico no meu coração, a respeito de sonhos. Esse vai ser o tema da nossa mensagem. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, não tem como falar de sonhos sem imaginar a vida de José. Todos conhecem a história de José, nós vamos adentrar nela agora mesmo. Mas há algo peculiar, não há como falar da palavra sonho sem trazer à memória que todos aqui têm sonhos, todos aqui têm propósitos a serem realizados, todos aqui têm sonhos a serem almejados, e muitas das vezes esses sonhos ainda não foram conquistados. Existem pessoas que talvez conquistaram seus sonhos, estão aqui nessa noite, mas há pessoas que ainda não conquistaram seus sonhos. Nós vamos falar um pouco sobre sonhos. A palavra se encontra em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Todos encontraram? Todos encontraram? Amém. Versículo 3. Israel, ou em uma versão mais antiga, Jacó, amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouve, peço-vos, estes sonhos que tens sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava, também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam
e se inclinava ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Meu irmão, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Isso me chama a atenção de uma certa forma, como eu introduzi nessa noite. E o tema é sonhos impossíveis e um Deus sobrenatural. E o que Deus colocou no meu coração é que muitas das vezes os nossos sonhos, nem tudo que nós sonhamos, nem todos os nossos projetos são sonhos que nós devemos contar para outras pessoas. Nem todo mundo acredita nos nossos sonhos. Você está aqui nessa noite, talvez você sonhe algo que alguém que está aqui não acredita nos seus sonhos, ou seus familiares não acreditam nos seus sonhos. E nós vemos isso através dessa palavra. Os próprios irmãos de José não acreditavam nos sonhos que Deus havia colocado no coração de José. Tanto é que se levantaram contra José. Eu trago à tona algo interessante que é muito específico, porque não desmerecendo nada algumas situações, porque há coisas que a gente sonha que são coisas coisas muito plausíveis, muitas corriqueiras, porque eu quero arrumar um trabalho, conquistar minha família, isso aí é uma coisa que vai acontecendo. Você arruma um trabalho, você correr atrás, você vai arrumar um trabalho, você vai conquistar uma família. E isso, para uma pessoa que almeja, ela vai conquistar isso. Mas há pessoas e pessoas, tem pessoas que Deus colocou no coração dela sonhar muito além disso. Não que uma família não seja importante, entenda muito bem, meu irmão. Não que o emprego não seja importante. Mas há pessoas que Deus colocou outros sonhos, que para outras pessoas isso seja absurdo. Talvez você está aqui e Deus já colocou no seu coração um sonho que para muitos seja absurdo. Vamos falar algo que seja realidade ou para uma pessoa. Talvez para muitos aqui ou para outras pessoas da família do Tiaguinho seja um absurdo ele entrar na política. Vou usar ele como exemplo. Mas só que Deus colocou um sonho no coração dele. Quem sou eu para indagar o sonho que Deus colocou no coração do Tiago? Não só do Tiago, mas algumas pessoas aqui, talvez Deus colocou sonhos que são extraordinários. Aquele sonho que faz a pessoa nem dormir à noite, de tão estagnada que ela fica naquilo, que Deus colocou uma convicção no coração dela, que ela sabe que aquilo vai se realizar, mas ela não sabe quando. Mas ela sabe que aquilo vai se realizar um dia. Mas é um sonho que vai além do que muitos sonham. Porque sonhar sonhos corriqueiros e tradicionais do que acontece no cotidiano, os irmãos de José também sonhavam, acredito eu. Muitas pessoas que estavam à volta também sonhavam. Mas José, Deus colocou um sonho no coração dele muito específico. Um sonho que, além de tudo aquilo que os irmãos, a família dele via, de todas as pessoas que estavam à volta de José. E engraçado, quando essa palavra se inicia, é algo interessante, que a palavra vai dizer que o pai dele tinha um amor diferente dos outros irmãos. Trazendo para os nossos dias, só ilustrando que o pai dele tinha um amor diferente do que tinha dos outros irmãos. Tanto é que ele dava muitas coisas a José, e isso incitava a ira dos irmãos. Mas o que eu quero trazer à memória a essa noite para os jovens, para os irmãos que estão aqui, é que muitas das vezes nós não precisamos nos entristecer ou nos aborrecer quando Deus abençoa alguém. Nós não precisamos nos entristecer, nos enraivecer, nos deixar tomar por um sentimento de ira quando Deus abençoa alguém. Por quê? Porque, às vezes, Deus direcionou pessoas para propósitos muito específicos. Talvez Deus direcionou a Lídia para um propósito específico que não é o meu caso. Deus direcionou a Ellen ou a Kelly para um propósito muito específico que não é também o meu caso. Ou qualquer um outro dos irmãos aqui. E o que me cabe a fazer? Porque, muitas das vezes, meu irmão, uma realidade que nós vivemos, se entristecer
com os que entristecem, muitas das vezes é muito mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Porque a palavra do Senhor diz, se alegrai com os que se alegram. Mas isso não é muito fácil. Isso não é uma verdade que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque entristecer com os que se entristecem, porque muitas das vezes você pode chegar no velório e ver todo mundo chorando e você começa a chorar também. Por quê? O sentimento de comoção, o sentimento ali de comoção é muito grande, que mesmo não sendo um parente seu, um familiar seu, aquele sentimento toma seu coração, você começa a chorar muito fácil. Mas não é disso que eu estou falando, porque muitas das vezes você deixa se tomar pela comoção do sentimento ali, de tristeza de um amigo, de um familiar seu, se partindo, alguma coisa assim. Mas muitas das vezes se alegrar com os que se alegram, é uma realidade muito difícil que nós não vivemos no nosso dia a dia, nem na igreja. Porque muitas das vezes, uma pessoa conta um testemunho que para muitas pessoas é um sonho que ele sonhou há muito tempo, conseguir comprar um carro do ano. Para muitos, meu irmão, que Deus abençoe, uma coisa sincera, mas para muitos, eles não estão dispostos a se alegrar com os que se alegram. Não está disposto a alegrar com a bênção do outro irmão. Não está disposto a alegrar, eu consegui um emprego numa multinacional, agora eu vou mudar daqui da cidade, vou para os Estados Unidos. Mas muitos não estão dispostos a se alegrar com os que se alegram. Muitos não estão dispostos a se alegrar quando outros são abençoados. Quando a bênção que muitas das vezes nós estamos orando por propósitos, já estão orando há muito tempo. Mas muitas das vezes a bênção vem para outra pessoa e você está aguardando. Mas muitas das vezes muitas pessoas não têm a paciência de aguardar. Se deixam tomar pelo sentimento de ira, se deixam tomar pelo sentimento de ódio, se deixam tomar por sentimentos que não agradam ao Senhor. E era isso que aconteceu com os irmãos de José. O que Deus tinha para a vida de José era algo muito específico. E todo esse sofrimento que José passou no decorrente da sua caminhada era algo específico para José, porque Deus conhecia a estrutura de José. Deus sabia que se ele desse esse sonho para qualquer um dos irmãos dele, talvez ele não suportaria. Então, nós podemos ver uma realidade que Deus nos conhece. Deus nos conhece, Deus conhece as nossas estruturas. Deus conhece a nossa estrutura. A palavra do Senhor diz, e Ele sabe que nós somos pó. E muitas das vezes, Deus sabe que muitas das vezes o Tiaguinho, o Isaac ou qualquer outra pessoa aqui vai suportar muito mais coisas que talvez eu não suporte. Vai suportar algumas provações que talvez eu não suporte. E algo interessante a respeito de sonhos, ainda nesse mesmo contexto, é que esses dias eu estava no Instagram, olha que interessante. E eu vi, porque teve algo em comum com essa pessoa. E essa pessoa está até aqui, foi a Ellen. Ela postou a respeito do pai dela. É isso mesmo, né, Ellen? Então, eu me senti comovido com aquilo, porque foi uma realidade que eu vivi, porque não há nada mais precioso para nós do que entes queridos nossos, familiares queridos nossos, que viram nós sonhando sonhos, realizar esses sonhos. E muitas das vezes nós nos entristecemos quando acontece alguma coisa com um familiar meu, como foi o caso da minha mãe, o caso do pai da Ellen. E a gente sente essa comoção, mas eu me senti alegre porque eu já tinha sentido na pele aquilo. E muitas das vezes, para muitas pessoas, talvez isso seja um ápice. Mas só quem passou sabe a gratidão que tem no nosso coração de saber, Tiaguinho, que existe um Deus, Tiaguinho. Existe um Deus que zela por nós. Existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que cuida dos nossos sonhos. Existe um Deus que cuida dos nossos pais. Cuida dos nossos, sabe por quê? Muitas das vezes nós sonhamos sonhos, os nossos pais vê que a gente está sonhando, está batalhando. E vê essa caminhada interrompida. Muitas das vezes toma nosso coração, que eu queria tanto que meu pai e minha mãe estivessem aqui para ver eu realizando esse sonho. E quando algo, como foi o meu caso, eu vi a doença tomar o coração da minha mãe, a ponto de eu pensar que ela não estaria ali para ver eu realizar o sonho, isso tomou meu coração de uma tristeza muito grande. Porque muitas das vezes, existem muitas pessoas que são egoístas, eu quero realizar meu sonho e pronto, acabou,
não importa se eu estiver com os meus pais, meus amigos, meus irmãos. Não, meus irmãos, mas eu tinha no meu coração, eu queria ver que minha mãe visse os sonhos que eu sonhei, eu realizando os meus sonhos. E não há nada mais interessante, e nós podemos ver que José não era diferente. O que José, no decorrer da sua caminhada, que foi preso, que foi açoitado, passou por provações, o que ele queria? Talvez você está passando por provações nessa noite. Talvez você está passando por um momento que só você sabe. Porque muitas das vezes eu falo assim, eu não sei, realmente eu não sei o que você está passando. Mas existe um Deus que sabe o que você está passando. José estava passando por um momento terrível, um momento de sofrimento e angústia e dor. O que mais José queria naquele momento era um aconchego do seu pai, imagino eu. O que mais José queria ali é estar perto dos seus irmãos, independente dos seus irmãos fizeram com ele. O que mais José queria naquele momento era estar perto da sua mãe, imagino eu. O que mais José queria naquele momento, independente do sofrimento, independente da dor que estava passando, era estar perto dos seus entes queridos, dos seus amigos. Mas só que Deus deu um sonho para José, que não era um sonho comum, era um sonho extraordinário, um sonho sobrenatural, aquele sonho que faz a pessoa, igual eu disse, nem acordar de madrugada e ficar até para muitos delirando, mas só que não é um delírio, porque muitas das vezes o que nós vivemos, o que Deus coloca no nosso coração, para muitos é um delírio ou é um desvairo da nossa cabeça, mas só nós sabemos o Deus que nós servimos, que é um Deus de coisas impossíveis, de coisas grandiosas. É um Deus que nos traz à tona as coisas que não estão ocultas para outras pessoas. E Deus nos traz à tona isso nessa noite. Se você tem sonhado, continue acreditando nos sonhos que Deus tem para a sua vida. Porque assim como José, olha só o que aconteceu com José. Ele foi açoitado, passou por provações, foi preso injustamente, passou por tudo isso, sendo perseguido pelos seus próprios irmãos, só por causa de um sonho que Deus colocou no coração dele. Mas esse sonho ia revelar a vontade soberana de Deus para a vida de José. Porque eu vejo que há um equilíbrio entre tudo que Deus nos proporciona. Há um equilíbrio muito grande. Há um equilíbrio entre você viver no natural ou transcender o natural e voar nas asas do Espírito Santo no sobrenatural. Porque muitas das vezes, muitas pessoas não vão entender que para sair do natural e transcender, pensando em transcendência, sair disso e para outra atmosfera espiritual, nós precisamos passar por certas provações. Porque são as provações que nos formam, que formam o nosso caráter diante da nossa fé, diante do que nós vivemos diante de Deus. Igual eu disse, existem pessoas que talvez estejam passando aqui momento difícil financeiro. Existem pessoas aqui que talvez algum familiar ou esteja passando por alguma enfermidade. Existem pessoas que talvez não conseguem ser aprovadas num concurso, ou talvez numa faculdade, ou em qualquer escola, que talvez estejam almejando. Ou talvez sejam pessoas que estejam passando outro tipo de prova. Mas em tudo isso, nós sabemos de uma coisa: essas provas servem para formar o nosso caráter diante de Deus, para nos tornar aprovados diante do Senhor. Porque do que adiantaria Deus nos dar tudo que nós queremos? O sonho que nós sonhamos, nós temos a hora que nós queremos. Isso nos tornaria pessoas mais egoístas ainda. Nós pensaríamos só em nós. Eu ligo a televisão hoje, me dá uma tristeza muito grande. Eu vejo que nós somos jovens, mas nós não somos bobos, não. Eu vejo que muitas pessoas falam aí, os jovens não querem compromisso. Isso é uma mentira. Olha essa igreja cheia de jovens, dispostos a aprender um pouco mais da palavra, cantar louvores ao Senhor. E eu vejo que isso é uma mentira muito grande. E no meio disso tudo, eu vejo que o que Deus coloca no coração dos jovens é essa ousadia de poder realizar sonhos que às vezes Deus vai colocar só no coração de jovens que estão aqui nessa noite.
de ir além, de transcender o natural. Enquanto muitas pessoas estão vivendo no natural, Deus está dando possibilidade para jovens nessa noite sonhar sonhos que vão transcender essa atmosfera natural. Se você está aqui nessa noite, crendo na palavra que Deus está ministrando nessa noite, Deus vai te fazer sair dessa atmosfera natural e ir para uma atmosfera além, em que você vai pregar e pessoas serão batizadas pelo Espírito Santo. Você vai pregar e pessoas serão curadas. Você vai louvar e pessoas serão curadas. Você vai louvar e o Espírito Santo vai fazer pessoas vomitar câncer, mas sem essa mentira que é forçada na televisão e na internet. Sem isso, sem essa balela de viver só de vitória. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Nós vemos tantos homens de Deus que para eles era impossível viver os projetos e sonhos de Deus. Abraão, homem, o pai da fé, imagina que para Abraão chegar no status que chegou, imagina os sonhos que Deus colocou no coração de Abraão, mas só que sem a ousadia exata para viver o sobrenatural de Deus, talvez Abraão não alcançaria a promessa que alcançou. Nós olhamos não só Abraão, nós olhamos Moisés. Moisés, quando foi escolhido para poder guiar o povo, Moisés se reteve. Moisés, mesmo que Deus colocou esse sonho no coração dele, plantou isso no coração dele, Moisés se reteve. Não, mas Moisés era gago, ele não sabia falar, se expressar, e foi essa forma que ele usou. Inclusive, Deus teve que levantar outra pessoa para que pudesse ser como se fosse o intérprete dele, falar. Mas só que, em meio a tudo isso, Abraão não deixou de acreditar nos sonhos que Deus colocou no coração dele. Nós vemos a vida de Davi, pensamos que Davi chegou a ser o homem segundo o coração de Deus à toa. Não, meu irmão. Davi teve muitas provas, Davi teve muitas coisas que passou, sim. Mas para Davi chegar a ser um homem segundo o coração de Deus, o que Deus sonhou, um homem segundo o coração de Deus, que Deus o amava, Deus olhava Davi no campo. Enquanto os irmãos estavam lá todo gaboso, todo com farda e suas coisas do exército e tudo, Deus via Davi no campo, servindo com prazer. E Deus conhecia o coração de Davi. Então, o que eu vejo é que não importa onde você está fisicamente, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece quem é você. A vida de Jó nós podemos olhar, mas será porque Deus escolhe Jó? Porque Deus conhecia a estrutura de Jó, a ponto que Jó pede para que Deus tirasse a sua vida. Mas só que no capítulo 42, Jó dá um dos maiores brados ao Senhor, a quem ele sabia que servia. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, pode ser impedidos. Então Jó sabia a quem ele estava servindo. Olha a vida de quem Deus coloca sonhos e planos. Deus planta um sonho no coração de Paulo. Olha quem que era Paulo, outrora que perseguia a igreja de Jesus. Olha quem que Deus escolhe. Olha quem que Deus vai escolher. Outrora um homem que estava perseguindo a igreja de Jesus, que se via uma igreja aberta, fechava a igreja. Deus escolhe Paulo para abrir igrejas. Era o homem mais improvável a ser escolhido por Deus. Mas Deus, para contrariar ao pensamento humano, mostra que Ele é soberano. Escolhe Paulo para abrir igrejas. Meu irmão, olha o Deus que nós servimos, olha a vida de José. José chega ao ponto de estar no calabouço, açoitado, perseguido pela mulher de Potifar, perseguido na prisão, perseguido em tudo. Mas em todas as perseguições, todas as provas que estivemos passando, todas as situações que estivemos passando, Deus tem o alívio na hora certa. Deus tem o escape na hora certa. Não importa o momento que você está vivendo, a situação para muitos é impossível. Eu vou comprar isso, isso, aquilo, eu vou conquistar isso, isso, aquilo é meu sonho. Meu irmão, se for o sonho que Deus colocou no seu coração, você vai conquistar no nome de Jesus. Porque Deus é contigo. Porque basta nós acreditarmos
que Deus é o Deus que nos dá sonho. Nós não sonhamos por nós mesmos. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós entregamos os nossos propósitos diante do Senhor. Nós entregamos para que o Senhor venha controlar a nossa vida. Nós entregamos para que o Senhor venha tomar a direção da nossa vida. Então, quando nós nos entregamos diante do Senhor, mesmo passando provações, passando lutas, passando açoitações, passando perseguições, assim como José foi perseguido por seus próprios irmãos, Deus tem recompensa para nós. Assim como José estava na prisão, sofrendo, sendo açoitado, Deus revela um sonho do faraó. Então, que só José tinha o discernimento de poder revelar. Então eu vejo que você pode estar nos maiores palácios da vida, mas você pode não estar vivendo os sonhos de Deus. Você pode estar na prisão, mas às vezes você tem um sonho implantado no seu coração, que foi Deus que colocou. E nada pode tirar isso do seu coração. Então, não é o lugar que estamos que determina quem nós somos. José estava na prisão, entenda bem. José estava na prisão, sofrendo açoite e sendo perseguido. Mas ele era um servo temente, um filho que amava o seu pai, estava querendo estar no meio da sua família. Estava ali porque sabia que tudo Deus tinha um propósito. Estava ali porque sabia que Deus tinha um propósito a ser revelado através da vida dele. Estava ali porque ele sabia que ele tinha um Deus maior do que aquela prisão. Estava ali porque ele sabia que tinha um Deus maior do que a esposa de Potifar que tentou o perseguir. Estava ali porque ele sabia que Deus era maior do que os irmãos dele que tentaram o perseguir. Estava ali porque sabia que nenhum açoite que ele passou, nenhuma provação que ele passou, era maior do que o Deus soberano que ele servia. Não era nada maior do que o Deus que José servia. Meu irmão, igual eu disse, você pode estar em qualquer situação mais difícil da sua vida. Você pode estar até pensando, é meu fim. Eu não vou suportar, eu não aguento mais essa aprovação, eu não sou aprovado, eu não consigo alcançar o sonho, eu não consigo alcançar meu almejo, eu não consigo alcançar o que eu quero. Mas Deus tem um tempo certo para realizar os sonhos dele na sua vida. Deus tem um tempo certo. E na ousadia do Espírito Santo, nessa noite, eu quero deixar uma palavra para o coração que Deus está colocando no meu coração. Não quero ser demasiadamente forçado, falar que é isso e aquilo, não. O que Deus está colocando no meu coração. Deus coloca no meu coração que Deus está plantando sonhos e realizando sonhos nessa noite. Existem pessoas aqui que estão orando ao Senhor por sonhos que talvez não conquistaram há muito tempo, que ainda não conseguiram chegar no êxito do que queria, na sua profissão, nos estudos, em tudo. Mas Deus manda dizer que é um novo tempo, que é um novo tempo. É um novo tempo em que Deus vai revelar os sonhos através da sua vida. Deus vai revelar os sonhos que Ele tem para a sua vida através de você. Deus vai revelar os sonhos que Ele tem para a sua família através de você. Deus vai revelar o amor que Ele tem pela sua vida e pela sua família através de você. E assim muitas pessoas da sua família serão salvas. Porque às vezes tem pessoas aqui que algum familiar ainda não serve a Jesus Cristo. Mas saiba que por amor à sua vida, Jesus está salvando o familiar seu. Que por amor à sua vida, Jesus está transformando a vida de familiares seus que talvez você nem imaginava que talvez seriam salvos. Que por amor à sua vida, Deus está abrindo portas de emprego. Que por amor à sua vida, Deus está abrindo a porta do sobrenatural para você viver o sonho de Deus. Que por amor à sua vida, Deus está abrindo a porta de uma faculdade para você. Que você tem sonhado. Deus sabe muito bem o que pessoas e pessoas têm sonhado. Deus não vai falar aqui para uma pessoa que tem sonhado em fazer X coisa, e alguma pessoa por empolgação, ou eu venho por empolgação, falar que Deus tem outra coisa para a sua vida. Não, eu sei que os propósitos de Deus, os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida, porque os sonhos de Deus são maiores para a sua vida. Os sonhos de Deus são maiores para as nossas vidas. Assim como José
foi revelado o sonho de Deus para o coração dele. E muitas das vezes as pessoas não entenderam os sonhos de José, o que Deus revelou para José. Muitas das vezes os sonhos e projetos que estão no seu coração talvez não seja compreendido por muitos. Mas Deus irá revelar o sonho deles através da sua vida. Deus irá revelar o sonho dele através da sua vida. Deus irá revelar o que você tem sonhado diante de você e irá se cumprir o que Deus tem para a sua vida. Porque assim como José foi açoitado e perseguido, veio o tempo também da vitória. Nós somos provados e açoitados, mas assim como José também nós somos aprovados. Chega o tempo da aprovação de Deus. Chega o tempo em que Deus diz que já basta. Chega o tempo em que Deus diz que você foi aprovado. Nessa prova você foi aprovado. E nesse tempo, chegou o tempo de muitas pessoas que estão aqui serem aprovados por Deus. Eu não sei o que você tem passado, realmente ratifico isso. Mas Deus tem sonhos maiores para a sua vida. Deus tem projetos maiores para a sua vida. Deus tem coisas que para muitos é loucura. Mas Deus, o que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. Saiba disso, sai com essa convicção no seu coração. Deus tem sonhos maiores para você. Deus tem projetos maiores. Se você está pensando em desistir, não desista não. Continua batalhando, continua crendo, continua orando, porque os propósitos do Senhor irão se cumprir no tempo certo. A seu tempo, Deus irá cumprir a vontade dEle na sua vida. Meu irmão, nós sabemos que nós servimos um Deus sobrenatural, mas muitas das vezes nós falamos, eu sirvo um Deus sobrenatural. Mas muitas das vezes nós não cremos de uma maneira que faça tocar o coração de Deus. Porque muitas das vezes nós professamos isso e a palavra do Senhor diz, muitas das vezes você me louva, fala alguma coisa com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Nessa noite que você tenha convicção genuína e verdadeira diante da palavra do Senhor, não venha sair daqui com dúvidas não. O que Deus colocou no meu coração é para que você continue a sonhar os sonhos de Deus, que você continue a batalhar pelos sonhos de Deus, pelo que Deus tem colocado no seu coração. Deus não se esqueceu de você. A palavra do Senhor vai dizer algo que é marcante na minha vida. Eis que o Senhor tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Ele não pode se esquecer de uma promessa que ele fez. Ele não é Deus para mentir. Ele tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Basta você somente ter a convicção exata nessa noite, dizer, Senhor, sai daqui com convicção nessa noite, que as provações que você está passando não te abalem, que as lutas que você está passando não te abalem diante do Senhor, que você saia daqui crendo que o Senhor tem propósitos maiores para revelar na sua vida, que Deus tem propósitos maiores a cumprir na sua vida, que Deus tem propósitos maiores a realizar na sua vida e na sua família, e no seu trabalho, onde quer que você esteja. Você foi feito para sonhar os sonhos de Deus. Que nessa noite você que desistiu de sonhar, você que às vezes, eu cansei, estava cansado de batalhar por uma causa que não acontecia. Hoje Deus te traz à tona, volte a sonhar. Volte a sonhar porque Deus é o Deus que cumpre os sonhos que Ele coloca no seu coração. Você pode estar, igual eu disse, saiba bem a situação, leve essa palavra para o seu coração. O lugar onde você está não vai determinar quem você é. Você pode estar nos maiores palácios da vida, em qualquer situação da sua vida, mas às vezes não está vivendo os sonhos de Deus. Ou você pode estar nas maiores prisões da vida sendo açoitado, mas um sonho inabalável no seu coração, um propósito inabalável no seu coração, uma fé inabalável no seu coração, uma fé que não se deixa levar por essa situação. Que nessa noite você saia daqui convicto, os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida, os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida, e é isso que Deus colocou no meu coração. Saia com convicção nessa noite, os sonhos de Deus são maiores para a sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.